Jogo agora aqui nos nossos donos da bola. Mas eu tô otimista em relação a esse jogo mesmo. Eu acho que o Atlético se classifica. A vitória por 2-0 no Mineirão, para mim, já foi o suficiente para deixar o Atlético bem tranquilo. E o time tem mostrado uma evolução. A única preocupação que fica é a evolução que o Corinthians também tem mostrado. Não à toa venceu o Fluminense no fim de semana. Aliás, me lembrou muito uma situação, o HG, o Fluminense, que é... O Fernando Diniz é uma baita de uma Coca-Cola 3 litros, hein? Perde o gás bem no meio. Nossa. Mas escândalo, você fala um negócio desse. Escândalo? Meu Deus. Escândalo? O cara está no início do Campeonato Brasileiro. Não tá nem no meio do campeonato ainda. Que isso? Oitava rodada, já tá falando que acabou? Escândalo? Eu tô lembrando aqui, tentando lembrar os títulos do Diniz. Vai ser difícil. Vai ser difícil lembrar. Mas, voltando, HG, acho que a única preocupação é sobre essa evolução que o Corinthians tem mostrado. Venceu um adversário bom no fim de semana e, para mim, tem jogado melhor do que jogava no início da passagem do técnico Vanderlei Luxemburgo. Mas o Atlético, para mim, HG, vive o seu melhor momento na temporada. Então, o torcedor pode ficar tranquilo que a vitória por 2-0 no Mineirão, para mim, foi o suficiente para encaminhar essa classificação. Realmente, essa evolução do Corinthians nos últimos jogos, principalmente viram a vitória... Não existe. Não, existiu. Sinceramente, Mas ele estava num nível também que se não melhorasse... Peraí, se a gente pegar o jogo contra o Flamengo, agora eu vou ir junto com o Thiago. Você pegar o jogo contra o Flamengo e o jogo contra o Fluminense, você vê sim uma evolução. O Corinthians foi até melhor que o Flamengo dentro do Maracanã, assim como o Cruzeiro foi, e a gente elogiou a atuação do Cruzeiro. Então eu não tenho como eu chegar aqui e falar que a atuação do Corinthians, mesmo perdendo com o gol aos 49 do segundo tempo, feito pelo Léo Pereira, derruba o que o Corinthians fez naquela partida. Então, ponto para aquela partida. Aí vem no jogo contra o Fluminense e joga muito bem contra uma equipe que vai ser candidata ao título. É candidata ao título da Libertadores, ao título do Campeonato Brasileiro, ao título da Copa do Brasil. Então, é uma equipe forte. Então, essa motivação que gerou o jogo contra o Fluminense e a empolgação da torcida, isso pode fazer diferença, sim, jogando lá em São Paulo. E o retorno do Renato Augusto, né? Agora ele pode ser titular. Ele entrou no segundo tempo. E ele pode ser titular. Ali é craque. Ali é que joga Marcelo bola. Aumenta bastante o nível ali do Corinthians. Por isso que o Atlético tem uma impressão que me causou, tá? Vendo o Atlético jogar nos últimos jogos, me causou. Pode ser coisa da minha cabeça. Eu tenho achado o Atlético... eu não tenho visto um Atlético desesperado. É um time maduro. Sabe? O adversário fechado, maduro, ele gira a bola, espera o melhor momento para entrar, para fazer a jogada, não fica rifando a bola o tempo todo e tal. Isso tem me agradado muito. E acho que hoje, Dola, vai ser fundamental. Porque o Corinthians, a impressão que eu tenho é que o Corinthians vai meter pressão desde o primeiro minuto de jogo. E outra coisa, é o que o Corinthians escreve o que eu tô falando, fazer, hein? inclusive, né? Vai ser um barata voa desgraçado. Vai. Vai ver só. Principalmente se o Atlético amarrar o primeiro tempo, chegar no segundo tempo, é bola levantada na área o tempo todo, irmão. Os caras vão ter que ficar muito atentos. Mas você destacou bem, Everton, porque esse, inclusive, é um dos traços do trabalho do Kudê mesmo, né? E quando o Atlético não vinha jogando bem, era uma coisa que eu, por exemplo, já tinha cobrado aqui no programa, que era justamente essa forma de jogo do Kudê aparecer mais no time do Atlético. Demorou muito a aparecer. E o Kudê, ele gosta que o time tenha paciência, principalmente com a bola no pé, quando constrói de trás. Né? Ele é um adepto da marcação por pressão no campo de ataque, do perde pressiona, mas quando ele tem a possibilidade de construir saindo da defesa, é um time que sempre é paciente. Sim. Os times do Kudê sempre são pacientes. Então, assim, isso demorou um pouquinho para ficar mais maduro nesse time do Atlético, mas hoje está bem estabelecido. Então a gente começa a ver exatamente a evolução do trabalho do Kudê nesses detalhes táticos, né? E o Atlético, nesse momento da temporada, joga realmente o melhor futebol dele no ano. Porque o trabalho do Kudê vai encaixando, os jogadores entenderam melhor a proposta e você começa a sentir mais segurança na equipe, né? Sim. Você vê um time mais bem postado na defesa, um time com paciência para atacar, encontrando os espaços, né? Que antes estava tão difícil. Exato. Então, o time cria boas possibilidades jogando mesmo, de forma coletiva. Então o Atlético evoluiu muito, acho que é muito favorito para esse confronto, porque construiu uma vantagem muito grande. Não vai ser fácil, obviamente, o Corinthians vai querer pressionar, às vezes o jogo de mata-mata é imprevisível, né? Às vezes sai um gol no início, a torcida empolga, aquela coisa toda. Mas o Atlético tem tudo para conseguir a classificação dos três mineiros aí, é o que está com a situação mais tranquila.
é que os 2-0, claro que dão uma tranquilidade maior, só que eu preciso perguntar ao Thiago se essa reunião que acontece hoje lá em São Paulo, se isso pode de fato tirar o Nathan Silva do jogo. E se o Nathan Silva não joga, quem você acha que deve ser o zagueiro titular? Eu não sei se isso vai tirá-lo do jogo, até porque precisaria bater o martelo, né? Se baterem o martelo hoje, eu imagino que ele não jogue. E aí imagino. Eu não tenho informação sobre a situação, se ele entrará ou não em campo, se ele será ou não utilizado, independentemente do que proceder na negociação com o Pumas do México. Mas em relação ao jogador que eu acredito que deva ser titular, HG, se não houver acordo hoje, que o Nathan Silva continue, porque ele vive um momento de crescimento no Atlético. Caso contrário, minha dupla de zaga sempre será Gemerson e Maurício Lemos. A sua dupla de zaga no Atlético, que você acha que rende mais valor? Eu acho que é a dupla atual, até por um aspecto Gemerson físico. e Nathan Silva? Até por um aspecto físico. Só falar a respeito do Corinthians, todo mundo parecendo que é o Luxemburgo de 92, 93. Mas fala na voz dele. Com exceção do dólar. A nossa situação é a seguinte, antes a gente estava só perdendo, depois empatamos e agora já vencemos. Então tá certo, a gente conseguiu caminhar um pouquinho para frente. Mas falando sério agora, eu acho que o aspecto do Corinthians é simplesmente anímico e de um resultado. Eu não vi uma evolução no jogo do Corinthians, assim, respeito à opinião tanto do Thiago quanto do Elton, tudo bem. Agora, eu, com sinceridade, é um Corinthians que, sem a bola, briga pra caramba, fica muito postado no seu campo e quando tem a bola, tenta as esticadas com o Yuri Alberto, com o Roger Guedes. Se tiver o Renato Augusto, a gente tem que lembrar também que é um Renato Augusto interrogação, como diria o grande Avalone. Mas esse aí... Não, tudo bem, não precisa de estar no melhor da forma, ô Everton. E é um Atlético com o seu melhor jogo no momento, um jogo maduro. Acho que mesmo que aconteça alguma situação adversa, que nenhuma equipe que tenha a vantagem que o Atlético tem quer exatamente, eventualmente, sofrer um gol logo no início, mas o Atlético tem muita condição, até caso isso aconteça, de controlar os seus ânimos e à medida que o tempo passar, o Atlético for impondo o seu jogo, a gente sabe também como que funciona a impaciência na arena do Corinthians. Ô HG, Pois não, Thiago. o Valuzinho pra mim hoje tá num dia muito infeliz. Por quê? Porque depois de falar sobre aquilo de engolir e tal, no empate, o Valuzinho simplesmente negligenciou, ignorou a evolução do Corinthians. Se chamasse Vanderlei Pessolano e tivesse o passaporte uruguaio. O deboche hoje tá... Se chamasse, se ele tivesse esse sobrenome, ele teria feito... Aí você ficaria louco. Não, ele teria feito um louco. grande trabalho na Série B o ano passado, um dos melhores trabalhos do país. Aí você de ficaria passagem. Ai, Thiago. Aí você ficaria louco. Não. Vai cair pro Gente, Valladolid, hein? o Thiago Valu, agora é hora, inclusive, de informações de utilidade pública. É verdade.